Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos para mais um episódio do Meu Corpo Orgástico. A gente está numa série de lives falando sobre temas que fazem parte do universo feminino e falando sobre as possibilidades que a gente tem de lidar com todos esses temas. Hoje a gente vai falar de quebrando tabus. Então eu começo essa live. Boa noite para vocês que estão entrando. Gabi, linda aí. Você está confortável no seu corpo? Como é que é a sua relação com esse espaço sagrado onde a gente habita? Você falaria com tranquilidade sobre qualquer assunto relacionado ao seu corpo? Como é que é esse espaço? A gente tem tantos tabus que estão relacionados ao corpo, então eu queria saber de você. Quais são os tabus que deixam você desconfortável? Tem algum assunto com relação ao seu corpo que você tem desconforto para falar? Quando eu vou para uma descrição, eu peguei a descrição de tabu no Google mesmo, né? Para a gente falar um pouquinho sobre isso. Boa noite para vocês que estão entrando. Então, tabu se refere a uma proibição da prática de qualquer atividade social que seja moral, religiosa ou culturalmente reprovável. Olha que já tem uma barreira enorme quando a gente fala sobre comportamento aí, né? O que é correto? O que é tabu? O que é correto para um que não é correto para outro? Quando a gente fala de atributos ou atividades sociais que estão relacionadas à moral ou à religião ou à cultura, é muito tênue, né? Essa linha do que é tabu ou não é, porque o que é tabu para uns pode não ser para os outros. E pode também significar algo perigoso, imundo ou impuro. Então veja, quais são as características, né, que a gente tem com relação aos tabus que existem e que estão aí cravados no nosso corpo, com consciência ou não, enfim. Como nós mulheres fomos criadas? Era desde cedo, né? Desde muito jovem. Fecha a perna, menina. Ou então, dependendo do comprimento da saia, essa saia aí não tá adequada. Ou, dependendo do comprimento do decote, isso não é uma roupa para uma moça de família. Quantas vezes a gente ouviu isso? Ou então ainda, né? Olha, você não pode ter intimidade com o seu namorado antes de casar. Não permite. Se ele pegar em você, quiser passar a mão em você, você não é fácil. Você não é uma mulher fácil. Então não libera. Nós somos educadas para não olhar para os nossos corpos. Nós fomos educadas para esconder o nosso corpo. Muitas vezes de nós mesmas. Eu, por exemplo, sou filha de pais evangélicos. Para ser mais precisa, eram testemunhas de Jeová. Então, eu fui educada dentro de uma crença religiosa muito forte, que trazia o sexo como algo que não se podia nem falar. Não tinha. Sexo em casa era um tabu. Não se falava sobre sexo. E o que se falava sobre sexo era nesse lugar de você não pode, era fornicação, vinha com esse peso. O sexo antes do casamento era fornicação. Então, quanto disso a gente vai absorvendo, quanto disso vai ficando totalmente registrado no nosso corpo, como algo, como diz o tabu, perigoso, imoral, impuro, pecaminoso. A ideia de fazer sexo era algo que vinha com um peso muito grande. Mas eu fui lidando com isso. Tive vários namorados, casei 2 vezes e cheguei nesse espaço de perceber que sexo era bom e que era gostoso de fazer, mas sem ter muita noção do que de verdade estava acontecendo aqui no corpo. E é aí que entra esse lugar que a gente tem que olhar, e está na hora da gente olhar para a gente poder desmistificar, tirar todos os tabus.
Porque muitas vezes a gente tem uma relação tranquila com um parceiro, com uma parceira, e a gente entende que a gente não tem grandes preocupações ou grandes problemas com relação ao sexo ou limite. Então eu posso performar maravilhosamente quando eu tô ali com alguém, mas até que ponto eu realmente não tenho tabus? Porque quando eu comecei a trabalhar com o sagrado feminino e mergulhar no universo do Tantra, que hoje é a base da plataforma que eu desenvolvo, a maior parte do trabalho que eu faço com mulheres, eu cheguei num espaço de perceber que qualquer ponto de vista que a gente tenha, que a gente venha a ter, qualquer ponto de vista, ou sobre o nosso corpo, ou sobre a maneira com a qual a gente se relaciona, ou sobre a nossa sexualidade, qualquer ponto de vista também é tabu. Porque ele para a nossa atuação, ele para a nossa energia sutil, ele para a nossa energia vital. Qualquer ponto de vista. Ele freia a nossa expressão no mundo. E o que a gente tem de mais valioso é a nossa expressão no mundo. É a forma como a gente se expressa. É a forma como a gente se comunica. É a forma como a gente se coloca com o nosso corpo diante de todas as situações. Na verdade, a gente cria a partir do nosso corpo. E se a gente tem pontos de vista em relação a ele, a gente tem tabus. Porque isso vai fazer com que a gente deixe de ser a potência efetiva que nós podemos ser. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não tem tabu porque a gente tem uma vida sexual ativa, porque a gente tem um parceiro com quem a gente se relaciona, ou uma parceira, a gente tem essa troca. Mas aí, na hora de colocar um biquíni, eu não fico à vontade. Dependendo de quem tá comigo ali, eu me escondo, eu fico com uma canga, ou eu fico... Isso é um tabu. Isso é um ponto de vista que você possivelmente tenha do teu corpo e que vai impedir que você se expresse livremente. Então, o ponto de vista relacionado ao corpo, ele é um tabu. E o convite aqui é que a gente possa começar a desmistificar tudo isso. Se eu não consigo transar com luz acesa, por exemplo, isso é um tabu. Pode estar mascarado. Ah, mas eu tenho um relacionamento, eu faço sexo diariamente, semanalmente, eu tenho uma vida super ativa, mas eu não gosto de luz acesa. Isso é um tabu. Tem um ponto de vista aí que você pode não perceber e não se dar conta, mas ele está limitando a sua expressão. Ele está limitando aquilo que você pode ser e criar a partir de uma conexão totalmente íntima. Uma conexão realmente verdadeira que você tenha com o seu corpo. Se você não tem a disposição, por exemplo, de tomar a iniciativa numa relação onde você já está, mas você não tem a disposição de tomar a iniciativa para o sexo, por exemplo, com um parceiro ou uma parceira sua, isso é um tabu. Ele pode estar também mascaradinho, mas ele é um tabu. Então vejam, muitas vezes a gente pode performar muito bem nesse momento íntimo, mas isso nem sempre significa que você tem total permissão com o seu corpo. Percebe? A permissão com o corpo é a liberação e a ausência de todos os tabus. Porque olha que coisa interessante, pesquisando mais a fundo também, antes de entrar aqui, esse dado é bem bacana para compartilhar com vocês. Tabu, originalmente, era uma instituição de fundamento religiosa que atribuía um caráter sagrado a determinados seres, objetos ou lugares. Em decorrência disso, esses seres, objetos ou lugares ficavam interditados ao contato de qualquer pessoa ao próprio tabu. Apenas posteriormente é que esse termo passou a designar algum tipo de proibição. Mas inicialmente ele trazia algo de cunho religioso imaculado. Veja a energia que tem essa palavra e o quanto a gente traz isso
para a nossa vida e para o nosso corpo, muitas vezes sem ter consciência e sem perceber, toda a densidade que essa palavra carrega. E eu tô aqui hoje para, em primeiro lugar, celebrar esse momento e esse movimento todo. Amanhã eu faço a segunda edição da classe Meu Corpo Orgástico. A primeira foi um sucesso, porque a gente teve um processo com várias mulheres e uma jornada de 21 dias, onde a gente colocou em prática todos os exercícios e todos os processos corporais que a gente experienciou nessa classe. E no período dessa jornada a gente teve 2 encontros, um no meio e um no final para encerrar, e foi lindo demais perceber o quanto as mulheres se acessaram nesse espaço de permissão e de liberação com seus próprios corpos, porque a gente carrega os tabus mesmo quando a gente não tem ideia que eles estão ali. Então é muito, para mim é muito grandioso. Amanhã essa classe vai acontecer e de novo tem muitas mulheres escolhendo essa possibilidade, e é muito legal poder aqui trazer para vocês algo que a experiência constata como uma possibilidade, porque essa classe, além de trabalhar uma mudança fisiológica no corpo, que é esse lugar de prevenir queda de bexiga, queda de útero, cirurgias de períneo que muitas vezes acontecem e são inevitáveis para mulheres que têm partos normais, mais de um. Incontinência urinária, incontinência retal, o aumento da lubrificação, um aumento da potência orgástica, essas são características fisiológicas, físicas, que nessa primeira amostra da classe a gente já conseguiu ter de depoimento e de resultado com as mulheres que participaram. Essa classe traz a consciência justamente sobre essa questão do tabu. Ela traz a consciência sobre esse lugar do nosso corpo que vai muito além da forma, que traz essa questão do prazer que é muito além do outro, porque muitas vezes a gente acha que o prazer a gente só pode desfrutar com alguém. E a vivência dessa classe traz uma possibilidade de realmente resgatar o prazer do próprio corpo além do outro, de permitir uma plenitude, de acessar uma plenitude, de olhar e perceber além da idade, se perceber além da idade, se perceber além dos padrões. E para falar disso, não poderia deixar de chamar a Tânia, que está aqui, que foi a pessoa que me inspirou a falar sobre esse tema, porque numa conversa que a gente teve e nas partilhas todas que a gente teve com as mulheres que fizeram a primeira edição dessa classe, ela trouxe muito forte esse benefício, né? Esse lugar de ter percebido uma possibilidade da quebra do tabu que vem acompanhando a gente, não só pelos anos da nossa vida, mas por gerações. Gerações e gerações, vem acompanhando a partir de um conceito social, a partir desse lugar de que nós temos várias regras a seguir, várias regras de comportamento. Então, Tânia, eu vou chamar você aqui, deixa eu achar você aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá aqui, vou te mandar o... Vamos ver se chegou aí. Foi? Oi! Como você tá, minha querida? Tudo bem, tudo ótimo. Apesar que assim, né? Tu sabe, com um pouco de sono, porque Sim, eu estou no outro fuso horário, para quem não sabe. Mas sim. eu fiz questão de participar contigo, tá? De assistir essa live. E legal, esse tema é maravilhoso, acho ótimo. Pois é, você foi na conversa que a gente teve ali do encerramento que você trouxe isso, né? Normalmente eu convido as pessoas aqui, pessoas que fizeram a classe. A Tânia está diretamente da Alemanha, da Suíça. Você está na divisa da Alemanha com Suíça, né, Tânia? Isso, na divisa. E olha só que delícia a gente poder fazer uma classe nessa distância e poder ainda assim ter a vivência e a experiência de resultados no próprio corpo, né? Me conta um pouquinho, Tã, de como você
vivenciou a classe, do que você tem para dividir com as pessoas, qual foi esse lugar de acessar essa consciência da quebra de tabus. Conta um pouquinho, divide com a gente isso. Tá. Assim, primeiro dá uns boa noite aqui que estão me dando oi. Oi para todas que estão aí, todos também, tá? Assim, ó, a classe. Quando eu soube da classe, eu disse, opa, isso aí é. Porque tu tinha me comentado, né? Ativar feromônio e não sei o quê. Eu disse, acho que eu quero isso, né? Eu tô com 66 anos. Já passei de menopausa, já tive filho, enfim. E realmente, tudo que tu falou, tu estava falando agora, né? De aprender a se conhecer. Qual é o músculo que eu mexo? Ou, como é que eu faço isso para ter uma melhor sustentação do meu útero, né? Bexiga caída e na hora do sexo não tá seca, porque não, menopausa é secura total. E não é mais assim, né? Especialmente aprendendo com essas técnicas que tu aprendeu para nos ensinar, muito legal mesmo. E com relação à questão de tabu, menina, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu tinha assistido há mais tempo atrás um workshop de sexualidade feminina e eu ouvi ali que as pessoas estavam perguntando coisas que eu disse, meu Deus do céu, isso aí. Quando eu tinha 17 anos, 18 anos, e as coisas continuam iguais, né? E aí, nessa classe contigo, também veio isso à tona, sabe? As coisas de que eu não posso me olhar, eu não posso me tocar. E não digo só me tocar nas nossas partes íntimas, mas essa relação com o nosso próprio corpo, como é que ela é, né? Onde é que eu aprendo isso? De que eu não posso me tocar na minha pele, me fazer carinho e receber carinho, né? Hoje eu estava lendo uma postagem no Instagram, o quanto nós mulheres aprendemos que nós não podemos abrir as pernas e que nós não podemos ter, botar entre aspas, namorados. É só um para casar ainda hoje, né? E os meninos aprendem a fazer sexo como? Pois é, né? Antigamente, hoje em dia até nem sei mais como é que é, mas antigamente era com o pai levando para um prostíbulo, né? Então, o menino aprende que pode um monte de coisa e a menina aprende que não pode. Como é que vai juntar esses dois? Né? Aí, hoje em dia, na minha época, falavam das garotas de programa. Né? Uma menina, uma moça, uma mulher que saísse com um namorado, quer dizer, hoje em dia ficante, rolante, eu lá sei como é que chama. Crush, né? Hoje em dia é crush. Com crush, hoje em dia é o crush.
É, porque a gente está vivendo a era líquida dos relacionamentos líquidos dos aplicativos. E aí hoje é o crush. Então, aí tu aprende a fazer sexo como? De uma forma totalmente deturpada, na minha opinião, porque assim, ó, quando a gente chega nesse momento de nos resgatar como pessoas do sexo feminino, né? Ou numa linguagem talvez mais moderna, do gênero, que eu acho horrível isso, porque gênero para mim é de objeto, né? Pessoas têm sexo feminino ou masculino, independente da sua opção sexual, né? Quando a gente vai falar, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência material, mas se eu sou espiritual, eu não posso. Material é irrelevante. Mas se eu estou aqui vivendo uma experiência material, o meu corpo é material. Como é que eu não vou incluir ele nisso tudo? Como é que eu vou aprender a lidar com o meu próprio corpo se eu sou proibida desde pequena a me olhar, a me tocar, a me perceber? Né? E aí chega um momento que falar sobre isso é feio, é errado, imagina como é que eu vou contar que eu gosto de sexo É, porque num tem a grupo. conotação vulgar, né? Se você se coloca dessa forma, fala, nossa, essa daí é sei lá o que, né? Já se começa, se você tem uma aptidão, uma disponibilidade, você é bem resolvida com o teu corpo, você vai ser Que julgado. velhinha safadinha! Eu não é? Eu não é? Sabe? Sim. E então, assim, a imensidade de tabus que tem, isso a gente, tu colocou ali, né? De que era uma coisa religiosa, não sei o quê. E sim, a religião, do jeito que é hoje, né? As igrejas colocam mil restrições. Mil restrições. Eu lia muito, quando eu era praticamente um bebê, mas já sabia ler, eu li um livro, chamava, se eu não me engano, 7 minutos. Era um julgamento, olha só, era o julgamento de um livro que tinha sido lançado lá, que estava assim sendo discutido se era obsceno ou não. E o advogado de defesa do tal do autor, né? Ele, no julgamento, eu não me lembro detalhes assim da história toda, mas assim me lembro dessa parte que ficou muito gravada para mim. Ele levou para o julgamento que uma frase fora de contexto perde todo o sentido, né? Então tu tem que ter todo o contexto para poder dizer, olha, isso aqui é assim ou assado. E aí ele pega uma frase de um livro, quem conhece um pouco a Bíblia vai entender. Eu não sei qual era a frase, mas ele pega uma frase de um livro da Bíblia e coloca se ela é obscena ou não. E sim, mas ele não diz que é da Bíblia. Ele só pega a frase solta. Sim, é obscena. É uma frase do livro O Cântico dos Cânticos, Ah, que nada mais é do que, não vou dizer a descrição, mas assim, ó, a descrição de um relacionamento homem-mulher, de uma forma fantástica. E eu estava lendo hoje, ou ontem, um post de um amigo do Instagram, que ele fala muito sobre isso, sabe?
do sagrado feminino. O que que é o sagrado feminino? O quanto nós, mulheres... Não, até vou colocar de outra forma. O quanto os homens não aprendem o que é este sagrado feminino. E nós também não sabemos. Nós também não sabemos o que é esse sagrado feminino, porque assim, ó, quando coloco o sagrado feminino, parece que eu sou melhor que os outros. Mas não é. É assim, ó, é essa relação comigo mesma, com o meu próprio corpo e com a minha vagina, com o meu útero, com o meu ovário, com a minha, com a percepção de mim mesma. Com a sacralidade do presente que nós somos, né? Que o Porque, nosso corpo é para nós. exatamente, é esse portal maravilhoso. Eu tenho falado muito com mulheres. Eu fiz uma pesquisa extensa com 780 mulheres. Aliás, vocês que estão aí, tem gente que está me assistindo, tem gente que está aí, que recebeu essa pesquisa. Até me perguntaram, é você mesmo que está fazendo e tal? Porque era justamente para entender em que momento as mulheres estão. Porque você trouxe uma coisa que é muito interessante. A gente está no ano de 2021, século XXI, e a gente ainda vê comportamentos em relação aos tabus, em relação às mulheres, se repetindo do que era o século passado. Isso é muito doido, né? Porque a gente está percebendo isso e muitas vezes a mulher até não está nesse lugar, ela tem uma vida, como eu falei aqui, ativa, mas ela ainda tem uma série de tabus que estão relacionados ao século passado e não tem nem consciência disso. Não, Kati, aí vai para o extremo oposto, né? Eu sou uma mulher liberada sexualmente, eu não tenho tabus. Então eu transo indiscriminadamente, não sei nem se eu quero, mas estou transando. Conheço o cara hoje, tem que beijar na boca de cara, porque todo mundo faz isso, né? Então também tem que fazer. Isso também é tabu. Sim. No meu ponto de Outro vista. padrão pré-estabelecido, né? E vou te dar um Porque daí dado. eu. Vou te falar uma coisa que eu fiquei assustada, porque eu estou fazendo pesquisas desde novembro com o universo feminino e abrindo isso com várias idades. Tem uma faixa de idade de meninas que vai de 18 a 23, 24 anos, pelo menos essa fazia parte da amostra onde isso apareceu, que fazem sexo anal só para se manterem virgens. Então elas têm relação anal. Nada contra a relação anal. Eu estou só falando um comportamento que está associado a um tabu, porque não é um padrão natural. Então, ela tem uma vida sexualmente ativa, mas ela não considera que tem porque ela é virgem. Porém, ela faz sexo anal. Veja, olha como é primitivo isso. E como isso precisa ser olhado, precisa ser revisado. Porque não é... É totalmente fora do que, de fato, essa energia vital pode promover. Exatamente. Deixa eu fazer uma coisa aqui, uma coisa que a Juliana, minha filha, faz. Está se convidando ali um aspirador de pó. Aspirador é limpeza. E aí me veio assim, ó, a ideia de vamos limpar esses tabus. Pois é. Mas assim, ó, o que tu está falando é uma realidade antiga, porque eu tenho que perder sangue na primeira noite do meu casamento para o noivo poder mostrar na janela o lençol manchado de sangue, porque era assim, né? Era assim. Tem que mostrar na janela o lençol manchado de sangue, então eu tenho que ser virgem para que isso aconteça. Quer dizer, peraí, tchê. Como é que é isso? Então, assim, ó, tu sabe, não é nem o de menos, nem o de mais. Né? Onde é que está o equilíbrio disso? Quando que nós, homens e mulheres,
vamos chegar num consenso, numa permissão de sermos nós mesmos e podermos nos olhar, nos tocar. Não digo só tocar, mas tocar emocionalmente, verdadeiramente, para formar uma outra coisa, uma outra sociedade mais A gente tem que honesta consigo mesma, né? Para mais isso honesta. tem que quebrar os tabus, como a Cláudia tá falando aqui, auto-amor. Auto-amor é ir para a antítese disso que é o tabu. E, Uhum. e é muito interessante ver que as pessoas ainda estão presas a padrões e comportamentos que muitas vezes elas não reconhecem para elas, mas elas atribuem ao outro. Por isso que eu comecei, por isso que eu estou trazendo esse movimento do La Nostra Vulva, que é para mulheres empoderarem outras mulheres. Porque nós, hoje, estamos vivendo momentos como a sororidade. Não existe mais, não nesse mundo novo, esse lugar das mulheres que competem com outras mulheres, mulheres que julgam outras mulheres. Porque eu já vi de uma maneira muito cruel as mulheres julgando e sendo extremamente implacáveis com outras mulheres. Então, se a mulher ela tem um alto amor com o próprio corpo, ela está num lugar de se reconhecer como essa potência que ela tem a sua sexualidade bem resolvida e ela trabalha isso de uma maneira aberta, expansiva, ela passa a ser uma ameaça para outras mulheres. É nesse lugar que a gente precisa mudar esse olhar, largar todos esses tabus e perceber que juntas nós somos muito mais fortes porque nós somos iguais. Exato. Kati, tu tocou num outro ponto que me faz assim, ó, me remete a mulher separada, a mulher divorciada. Ainda hoje, em 2021, né, século 21, a mulher separada é vista como ameaça ao casamento das outras mulheres, às relações das outras mulheres, né? Porque ela está livre, ela está livre. Eu tinha uma amiga, tenho, né? Porque amigo a gente não perde nunca, só que faz muitos anos que eu não falo com ela. Ela dizia que a mulher separada era o problema pelo seguinte: quando ela é criança, a perereca é do papai, né? O dono do perereca é o papai. Aí ela passa para o marido, tá? E colocando em termos modernos, não interessa se marido ou se mulher, homem ou mulher, mas assim, para a parceria sexual dela, que é, né? Então, o dono da perereca. Quando ela separa, a perereca não tem dono. É verdade, né? É o estigma, na verdade. Não é que é verdade, é o estigma, né? É o estigma. Então, assim, ó, nesse momento ela passa a ser uma ameaça às outras mulheres, né? Isso é, assim, da onde? Que porque é separada é como se assim, ó, ela é uma cadela no cio que vai pegar, que ela vai caçar qualquer cachorro. Não é por aí, né? Não é por aí. E voltando àquela questão assim, ó, de o não posso fazer, eu tenho toda a liberdade do mundo para fazer com quem eu bem entendo, leva a essa coisa de ser a cadela no cio. Como se a cadela no cio não escolhesse com quem ela quer
né? Qual é o cachorro? A cadela escolhe o cachorro. E a gente fica numa de, meu Deus do céu, agora eu estou sozinha, então eu vou transar com o primeiro que aparece, mesmo sem vontade, no dia seguinte me sentindo muito mal, porque eu fiz uma coisa que eu não queria, né? Olha, esse assunto é pano para manga para mais de metro. É. Mas vamos mais adiante um pouco, tá? Vamos chegar na idade que a mulher entra na menopausa. E aí uma dica para todas as jovenzinhas que estão por aqui nos assistindo e que ainda vão nos assistir, tá? Esse curso, né, corpo orgástico agora, ele vai fornecer ferramentas que vão prevenir o que vai acontecer mais adiante. Porque o que acontece mais adiante é porque a gente não treina músculo, que é queda de bexiga, de útero. A gente não usa essa musculatura que tem ali embaixo, A porque a maioria gente das não. mulheres nem sabe que tem essa musculatura, né? Nem tem a consciência, porque eu não tenho que ativar ou trabalhar essa musculatura só durante a relação sexual. Não, É uma não, musculatura que está ali e ela é tão importante e vital como todos os outros músculos do corpo. exatamente, que vai nos prevenir incontinência fecal e urinária, Sim. além de queda de útero. Além disso, tem a questão da lubrificação, que isso foi uma coisa unânime, né, Tânia? Todas as mulheres que To- participaram dessa Todas, classe todas, trouxeram todas. E essa com pouco tempo de percepção. estimulação conforme a mulher. Exatamente. A lubrificação, porque assim, é uma coisa que deixou de ser um fato, né? Era um fato que aconteceria, que entrou na menopausa, não tem mais lubrificação. A lubrificação é essencial para a nossa proteção. Ela previne inflamações e infecções. Mesmo sem uso, né? Digo sem uso, sem sexo ativo, né? Sem uma vida sexual ativa. Ela nos protege. Então, ela é necessária. E por que que para quando a gente entra na menopausa? E aí eu pergunto também, olha onde vai a minha cabeça nessa coisa de tabu. A gente tem a crença de que se eu entrei na menopausa, eu vou diminuir a minha libido, eu vou ficar seca. Uma senhora na menopausa ainda tem desejo sexual? Como assim? Que assanhada, Mentira! né? Que Que, assanhada. que assanhada! Sabe? E aí, assim, da onde saíram esses conceitos? Aí a gente ouve, eu ouvo, eu escuto muito, né? Ai, o calorão, porque eu não sei o quê, porque eu acordo de noite com calorão. E eu fico me perguntando de que mundo eu sou, eu, Tânia, com todas as letras, que eu não senti calorão. Quando eu entrei na menopausa, a menopausa, no climatério, né? Porque menopausa é o nome da última menstruação. Quando eu tive a minha última menstruação, é aquele período ali que precedeu e no período que se seguiu a não ter mais menstruação, o único fato para mim é que assim, eu parei de menstruar. Senti que ressecou, sim. Mas eu continuo. Nossa, é bem que era bom, né? Quando se fazia. Hoje eu estou numa vida sexual inativa com outras pessoas, né? Não tenho um parceiro.
Mas eu continuo tendo vontade. Eu acho sexo uma coisa tão bonita quando feita de forma, eu vou botar consciente. Quando eu estou fazendo sexo, né, quando eu estou tendo uma relação sexual com uma pessoa que eu me sinta bem, que não é só quando ele quer, né? Porque quantas vezes a gente sabe exatamente que o marido quer, ou parceiro, vai querer sexo naquele dia, naquela noite. Porque ele já vem mais carinhoso de manhã, com um beijo mais beijado, não só selinho. E quantas vezes nós ficamos assim não quero. Porque a gente quer mais da relação. A gente quer toda uma participação, toda uma troca. Não só afetiva também, mas não só afetiva. Participa da minha vida, por favor. Pergunta como é que foi o meu dia antes de querer me levar para a cama. Seja gentil comigo. Mas quanto nós nos permitimos sermos gentis com nós mesmas? Nós somos gentis com nós? Isso que você está falando é muito legal, porque eu vejo muito esse movimento de mulheres que muitas vezes não estão dispostas, não estão abertas para a relação, mas elas continuam mantendo a frequência porque os maridos querem, para satisfazer o outro. E grande parte dessas mulheres sequer atingem o orgasmo. Ou seja, elas se relacionam, elas fazem, né, o sexo efetivo em convenção ao casamento, porque o marido tem essa necessidade, o marido quer, mas elas não têm prazer. E grande parte delas, ainda em 2021, fingem o orgasmo. Que entra num outro. Tabu. Isso é tabu também. Deu uma travadinha em você aí. Espero que não Eu não caia a sei se live. é eu, se é minha. Ah, tá, porque tu tava assim, ó, rodopiando para mim. Ah, tá. Você tava... Quanto é o dever do casamento, né? Eu, há uns anos atrás, quando eu trabalhava, eu tinha uma colega, uma guria nova, ela tinha uns, 25 anos, 28 anos, e ela me contando, ela morava sozinha em São Paulo, mas ela me contando que na casa dela, o apartamento dela, ela não podia ter uma cama de casal. Ela era dona da vida dela, ela trabalhava, se sustentava, mas ela não podia ter uma cama de casal, porque os pais iam enlouquecer se ela tivesse uma cama de casal, porque já iam imaginar que ela estivesse transando com o namorado. Eu disse, ah, tá, e transar na cama de solteiro não pode, né? E aí eu disse para ela assim, sabe qual é o que eu penso? Casamento, eu posso dizer nome feio em live? Pode. Casamento é bem rapidinho, é dentro do contexto. Casamento, na minha opinião, é simplesmente para legalizar a foda. Né? Porque antes do casamento não pode. Então eu caso para poder legalizar aquela situação que eu já estou vivendo. Sim. Né? Uhum. E, nossa, é muito maluco isso, né? Isso é tabu também. É muito legal a gente estar falando disso, porque quantos tabus existem que a gente não entende e interpreta que é um tabu, e a gente está deixando de Exa acessar essa energia que está exatamente. presente no nosso corpo. E é muito legal você ter falado, né? Quando você traz, né? Ah, eu não estou hoje com um parceiro, você está morando fora do país, enfim, você tem toda uma coisa. Hoje você não está com um parceiro, mas isso não significa que você tenha que estar na dor da solidão, na dor da carência, na dor
de se sentir sozinha, porque você tem a você mesma, você tem o seu corpo, você tem o prazer orgástico que está no seu corpo. A gente já conversou numa live que foi leve, incrível, sobre esse lugar de eu poder estar aqui, ó. Eu tenho, isso aqui é uma água com gás com limão, eu adoro. Para mim, é uma bebida orgástica. Veja, então, quando eu tomo, eu realmente estou na presença dela e eu tenho um prazer enorme que passa pelo meu corpo inteiro. Então, quando eu estou contemplando a natureza, quando eu converso com as minhas plantas, eu tenho ali uma plenitude orgástica de estar em presença com isso e eu percebo que o meu corpo inteiro reverbera quando eu trago consciência para aquilo que eu estou fazendo. Então, eu tenho Sim, uma relação comigo, com o meu corpo, uma relação com a minha energia vital. O viver orgástico, ele é além da forma, ele é além da idade. exato. Mas e o quanto, se tu coloca assim, ó, o prazer, a cabeça, ela é assim, o que é prazer? Sexo. Pum. Prazer não é, Não é? não é. Que prazer é Outro sexo tá, tabu. outra palavrinha que também é tabu, né? Ah, eu tive um orgasmo, mas o que é um orgasmo? É aquela sensação, né? Essa sensação que tu tá falando, de que assim, ó, nossa, isso é maravilhoso, isso me faz vibrar, isso me dá vontade de continuar fazendo isso, né? Que é o que a gente conversou nessa outra live sobre o prazer de tomar um banho quente num dia frio, ou um banho geladinho, não digo geladinho, né, mas fresquinho, num dia muito quente. O prazer de entrar numa água, né, numa piscina, no mar, de caminhar numa floresta, aqui é legal, porque aqui tem bastante, né? Tá com seres da natureza. Assim, o prazer de sentar e desfrutar, olhar para o céu, olhar para as nuvens, olhar para as plantas. Eu fiz um cursinho não, um cursão, mas só que curtinho, que eu queria mais, né? De introdução à aromaterapia. Essa semana agora. E foi muito, muito, muito fantástico. E eu me dei conta do seguinte, eu descobri agora há pouco tempo que por aqui perto tem muita lavanda plantada. Tu tá caminhando na rua, tem o pezinho de lavanda. E tem um trajeto que eu faço que, que foi onde eu aprendi. Olha com quem que a gente aprende coisa, né? Eu tô com a minha neta, que tem 6 anos, tô caminhando com ela e nesse trajeto, né? E ela veio, vovó, me dá a tua mão, esfrega isso aqui na tua mão. E eu olhei uma coisinha, não. Ai, Anabel, tu tá esfregando as plantinhas. Esfrega na tua mão, vovó, esfrega na mão. Olha que cheirinho bom que tem. E eu esfreguei, era lavanda. Mas só que a lavanda ainda não tinha aberto a florzinha. E agora, na quarta-feira, foi assim no final do curso praticamente, eu tô vindo por esse caminho e cheiro de lavanda, as florzinhas abrindo e o perfume vindo para o ar. E eu fui olhar de perto, tirei foto, inclusive, abelhas pegando, sabe, voando em cima das florzinhas e posando, pegando o pólen da lavanda. O ar perfumado. Meu Deus do céu, olha o que é. Olha o prazer que isso é. A vontade de sentar ali e ficar respirando aquele ar, que coisa maravilhosa. Sabe? Isso é prazer. Sim. Quantos prazeres desses nós nos damos todos os dias? Ou nós reconhecemos que nós temos? E aí, assim, ó, como seria reconhecer isso? E eu acho, assim, ó, Kátia,
eu vinha há um bom tempo, né, perguntando para você, como é que é perceber o meu corpo? Como é que é isso? Perceber meu corpo? Como é que. Ai, como é que eu sei que meu corpo quer isso ou não quer aquilo? Ai, pergunta pro corpo, pergunta pro corpo. Como é que eu vou perguntar, mas meu corpo não me responde? Porque a gente fica esperando que o corpo vai te dizer, olha, tô te falando uma coisa. Não é assim. O corpo não fala assim. Ah, tô lendo o último livro agora do Dan Heer, que é Sussurrador de Corpo, alguma coisa assim que é o nome, em inglês, né? O corpo sussurra, O corpo o sussurra. corpo, o corpo sussurra. O corpo te diz assim, ó, suavemente, ai, que boa, coisa boa que esse cheirinho. Ai, ai, que coisa deliciosa esse paladar. E quando a gente pensa assim, ó, o que que eu tô com vontade de comer hoje? E aí eu vou lá, eu nem tô com vontade de comer pizza, mas eu vejo aquele mundario de pizza numa pizzaria de rodízio, que eu não sei se tem em São Paulo, no Rio Grande do Sul tem bastante, que vem uma, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, e a gente se empanturra de comer, que a primeira tá gostosa, a segunda tá legal, a terceira, a quarta, mas do quinto pedaço em diante, eu já tô comendo porque eu paguei, né? Então eu vou comer. Mas o prazer já se foi. Sim. E aí no dia seguinte, ou na hora seguinte, eu tô me sentindo mal de ter comido tanto e o prazer se foi. E não ficou aquela vontade de comer de novo. Porque o prazer é isso, né? É ficar com vontade de ter mais. É, aquele gostinho de quero mais, né? Não tem coisa mais É, negativa do que o gostinho de quero mais. e para mim, eu acho que esse curso, o Corpo Orgástico, foi um divisor de águas nesse sentido. De perceber como é que o meu corpo me responde, porque eu vinha buscando isso, né? E toda essa questão de perceber o quanto tabu nós temos e quanto os tabus que eu percebia quando quando eu tinha 16, 17 anos, que eu não podia sair de noite sozinha com meu namorado porque alguma coisa podia acontecer. E aí eu perguntava para minha mãe, tá bom, o que que é que eu posso fazer de dia, o que que eu faria de noite, Que eu não porque faço de de dia dia. que de dia eu podia sair sozinha com ele, mas de noite não. O que que eu ia fazer de noite que eu não poderia fazer de dia? Qual é a relação aí, né? Qual é a relação? O que que eu vou fazer de noite que eu não posso fazer de dia? Quer dizer, que é o que tu comentou também. Eu não posso fazer sexo, eu não posso ter uma relação sexual com meu marido ou com meu parceiro, né? Ou se for com a pessoa com quem eu tenho um relacionamento, de dia, porque vai ver meu corpo. Quer dizer, eu não posso fazer com a luz acesa porque vai ver meu corpo. Ah, então por isso tem que ser de noite. Ah, entendi. Vamos voltar para o tempo da nossa bisavó, que fazia, que tinha relação sexual através de um lençol que tinha um Um furinho no meio. orifício bordadinho, bonitinho. Mas era, sabe? Gente, então assim, eu não tem idade que não deva
participar desse curso. Porque eu acredito que vai mudar muita coisa na cabeça. E a gente viu, né? A gente viu das nossas parceiras de curso, os comentários de quem não podia nem ao menos se olhar com espelho. Nunca, com não sei que idade, beirando menopausa, né? Ainda não tinha se olhado para ver como é que era com espelhinho, né? Porque a gente não consegue E se olha que coisa enxergar. interessante, né? Mesmo sozinha, sem ter ninguém por perto, na sua própria intimidade, não conseguir se olhar. Então veja que não é nenhuma vergonha em relação ao outro, porque isso é muito comum. Mas imagina na própria intimidade, uma mulher que, né, passou por todos esses processos, vivenciou um monte de coisa e sequer conhece a sua Mas própria idade. era proibido. Era proibido. Sabe que isso me leva para um outro espaço, né? Me veio assim, tchum. Eu sou uma pessoa que eu uso muita calça comprida, assim, jeans e tal, né? E eu percebo que frequentemente eu sento com as pernas escancaradas, uma para cada lado, né? E isso me lembra, eu tinha, eu acho que uns 5 anos, não, eu tinha um pouquinho mais, eu tinha uns 6 a 7 anos, e eu tava com um shortinho, era pequenininha, né? E deitada, assim, meio que deitada por cima do sofá e girando para um lado para o outro, né? Jogando a perna para um lado, jogando a perna para o outro. E aí tinha, sei eu, um amigo, né? Que era até muito amigo meu, era um rapaz, talvez uns 14, 15 anos, ele estava junto na sala. E a minha mãe vira assim: cuida que o teu shortinho tá furado. Ele estava descosturado um pedacinho do shortinho, no Uhum. fundilho. O teu shortinho tá descosturado, cuida. Aí eu olhei e eu cuidei, né? Porque imagina, daí eu tinha que fechar a perna. Eu não podia mais jogar a perna para um lado para o outro. E eu fico pensando, onde é que foi que eu aprendi que eu não precisava manter a minha perna fechada? Porque eu levei, eu recebi esse recado, Uhum. né? Então, assim, ó, quando a gente para puxar essas memórias e de onde é que eu aprendi isso? De onde que eu aprendi que eu não posso me tocar? Tá na memória celular. Isso aí tá na memória celular. Por isso que a gente precisa Tá, acessar a energia vital, que é além de qualquer memória celular, e aí ela começa a liberar essas memórias, porque ela começa a ativar todos os nossos centros de poder e centros de força no corpo, né? Acho que esse exato, é o benefício principal dessa classe, que começa, vai passar por todas essas instâncias, por tudo isso, e vai liberar tudo isso. Consciente, exato, de uma forma, exato, né? exato. Ah, e, nossa, é tanta coisa, tanta coisa que a gente pode trazer à tona a partir desse curso. Outra, fala um pouquinho, você percebeu uma mudança do teu cabelo também, né? Ah, Isso é muito legal. Você estava com a cabeça muito branca, né? E não, agora você está eu tenho, com os fios aqui, mais ó, escuros, né? aqui, ó, tem os brancos aqui, né? Sim. Isso aqui, eu tenho na minha memória que isso aqui, tudo isso aqui era branco. Esse Eu lado aqui, ó, tenho com a cabeça essa bem. parte em cima, sobre a orelha, era branco. Tá só aqui na frente, bem branco, aqui tá escuro, ó. Sim. Onde é que foi parar esses brancos? E veja, isso é o seu corpo se gerando. Pelo menos quando eu desenvolvi os exercícios todos dessa classe, foi a minha experiência. Foi o laboratório que eu fiz com o meu corpo e traz essa regeneração. Mas, menina, aqui, ó.
eu não sei, foi agora também, assim, ó, tem acontecido tanta coisa recente. Eu escutei ou li, que agora já não sei, algo sobre a regeneração do corpo, tá? Que a cada 7 anos nós temos um corpo. Isso aí eu já tinha essa informação, já tinha recebido há mais tempo, mas não tinha, vamos dizer assim, eu acho que eu não tinha acessado essa informação de uma forma Tangível. É aquela coisa, não tinha tangível, tangibilizado isso. Já estava ali, mas né? não tinha processado. Se a gente tem um corpo novo a cada 7 anos, como é que a gente envelhece? Compreendo todos os pontos de vista e todos os tabus dessa realidade. Exatamente, exatamente. Então, se assim, ó, se eu tô, a gente começa a gerar o nosso corpo, é que nem um xerox, né? Tu tira tu compra um original lá qualquer, e aí tu leva, tu faz uma cópia, e aí tu faz uma cópia da cópia, que faz uma cópia da cópia, e daqui a pouco a máquina que faz a cópia, a copiadora, tá com o pouco toner ou tá com algum problema e a cópia sai não tão boa, mas tu segue usando ela assim mesmo. E aí vai ficando uma cópia mal feita da cópia mal feita. Como seria se a gente começasse a reverter isso e começasse a fazer uma cópia mais bem feita da cópia mal feita, mais bem feita da cópia mal feita, porque o corpo é poderoso. Sim. O corpo é muito poderoso e nós somos muito poderosos quando nós nos damos conta de que, exemplo, eu, Tânia, 66 anos, o ano passado, essa época, eu já ia estar dizendo assim, com quase 66, que eu faço em outubro aniversário. Eu estou com 66 anos. Tá? Como seria uma pessoa mais, né, com mais tempo de vida, com toda a flexibilidade dos 18 anos, toda a disposição dos 25, toda a capacidade criadora, generativa que a gente tem com 12 anos, com 10 anos, cheia de ideias para mudar o mundo. Quando a gente é adolescente, a gente quer mudar o mundo, não quer? Sim. A gente vê um monte de coisa errada que a gente não concorda e quer mudar o mundo. Ah, não, porque vamos fazer diferente. E aí a gente vai entrando no brete, vai fazendo igual a todo mundo, esquecendo que a gente é diferente de todos os outros, esquecendo quem a gente é, E porque a esquecendo que a gente. magia é simplesmente ser quem somos, ainda que isso seja bizarro, louco e diferente do resto do mundo, né? E não foi para isso que nós fomos criados? Cada um com o seu, botar entre aspas, dom especial de ser diferente de todos os outros? Porque por mais que nós sejamos iguais, né, a gente tem coisas que são só nossas, que ninguém mais tem. A gente pode ser muito parecida com. Ah, nossa, gente. Tu pensa que nem eu também penso isso. Mas tem um lugar que nós somos completamente diferentes. Isso também é uma coisa que eu acho que foi a Iê que está nos assistindo, fez um post que dizia: quem não ouviu da sua mãe, você não é todo mundo. Mãe, mas todo mundo vai na festa. Tu não é todo mundo. Eita! E a gente pegou isso como tendo que ser igual aos outros, ao invés de dizer, ah, verdade, eu não sou todo mundo, eu sou diferente.
eu sou eu. E assim, Kate, para mim, Tânia, esse curso eu posso te dizer que assim, foi um divisor de águas. A Tânia antes, porque eu fiz outros cursos, né? Eu fiz, quando é que foi? Em março? Em abril? Ah, a voz certa para você, sensacional, onde assim, foi ter um pouquinho mais de contato comigo mesma. Mas eu vou te dizer assim, ó, essa é a Tânia. A Tânia gosta muito de falar, adoro. Mas assim, né, em vídeo, em público, sei não. E olha o que, que a Tânia está fazendo, sabe? Me abrindo, me expondo, né? Falando do que eu gosto, de como eu percebo, de como eu me sinto. É algo, Ah, algo. obrigada, Foi Tânia. um divisor de águas. Gratidão, querida. É muito legal poder trazer alguém que tem uma massa crítica sobre o que a gente está falando e que tem a possibilidade de ter experienciado esse momento de antes e depois. Eu acho que isso é muito inspirador para as pessoas e eu fico muito feliz porque quando eu criei essa classe era justamente para levar a voz a todas as mulheres, no sentido de perceber que existe uma energia generativa muito potente e que está disponível para todas nós, porque isso não é só privilégio ou acesso de quem trabalha com o corpo, de quem tem Não, consciência não. corporal, isso é possível para todas as mulheres. E como você falou, de todas as idades, porque todas as mulheres trazem consigo dores que muitas vezes elas nem sabem de onde vêm. E é hora de olhar Ex- para isso e liberar, Exato. né? Sim, 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 sim. É a hora de nós nos olharmos. Se nós queremos. Eu recebi, estou fazendo aula de alemão de novo, tá? Que meu alemão é pouquinho. E a minha professora, ela é muito show, eu adoro ela. Ela deu um tema que era. Agora eu não vou lembrar, mas daí ela pegou e me colocou um outro tema que era assim, o futuro é das mulheres. Como é que eu vejo isso, né? E é bem desse lugar, sabe, Kati? Eu acho que nós, como mulheres, e daí vem, quando a gente vai num curso qualquer desses de autoconhecimento, a gente vê muita mulher, né? Poucos homens. Os poucos homens que têm uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Porque Uhum. o que é que nós buscamos? Nós buscamos isso, mais compreensão, mais afetividade, né? O nosso brinquedo é esse. O brinquedo do menino é o carro, a moto, a guerra, né? Brincar de arminha, de luta. Não, o nosso é esse. O nosso é esse de como nós somos, quem nós somos. Como pode ser diferente aqui, que essa situação não está agradável, e aí eu remeto aos casamentos, que quem, a maioria das vezes, quem sai do casamento é a mulher. O homem não sai do casamento. O homem arruma amante fora, ele vive toda uma outra vida, mas ele quer continuar casado. A mulher que não aguenta aquele, aquela insatisfação emocional e resolve sair do casamento, porque não satisfaz ela. E aí, o nosso brinquedo é esse, né? É transformar o mundo através de nós efetivamente. Não é essa mulher
empoderada, liberada sexualmente, que sai patrolando todo mundo, porque ela quer ocupar o lugar que o homem sempre ocupou, que é patrolando, né? Quer passar, sabe? Eu quero é vencer na vida e não me importa o resto. A mulher não. O lugar da mulher é esse lugar da sutileza. É isso que o Sagrado Feminino Uhum. traz, né? É a leveza, é De, o movimento. de conquistar, eu conquisto o mundo, eu me imponho no mundo, e aí fala assim, porque a mulher Ai, como é que fala? Até me fugiu o termo. Fica em segundo plano, não ganha tão bem quanto o homem, né? É discriminada no trabalho, é não sei o quê, parari, parará, parará. O quanto ela se impõe da forma sutil dela de conquistar o seu lugar através de se impor pela sutileza, tá? Pela manipulação, no bom sentido. De transformar, manipulação no sentido de transformar a situação. É um jogo de cintura, né? Mulher tem jogo de cintura. A gente consegue ser forte e ser extremamente pontual com as coisas, mas no movimento da suavidade. Essa é a característica do sagrado feminino. E é isso que a gente trabalha também nessa classe. Mas é quando ela se conhece, né, Kátia? Sim, Quando ela sabe realmente quem ela é, quando exato. ela faz o que realmente ela gosta de fazer, ela pode até aceitar uma coisa que ela não gosta por um período, até ela encontrar o caminho de reverter a situação e transformar aquela situação para uma coisa muito melhor para todos que vivem naquela situação. Esse é o caminho, meu ponto de vista. É. Isso é a mulher empoderada. Isso é a mulher empoderada. E para a gente concluir aqui, a gente já está há mais de uma hora, a gente iria a noite adentro, até porque você já Ixi, entrou na sua madrugada, né? Mas daqui a pouco você dá uma cortada na gente aqui. Mas eu acho que aham, esse lugar, né, Tânia, de que eu tenho falado muito e o movimento que eu estou trazendo do La Nostra Vulva é justamente isso, que mulheres empoderem outras mulheres. Porque mulheres empoderadas empoderam outras mulheres. Essa coisa de que a competição está aí, de que eu estou só esperando uma brecha para puxar o tapete, isso é uma coisa que ficou para trás. Hoje a gente está nesse movimento de empoderar outras mulheres, de trazer as mulheres junto com a gente nessa consciência de se gerar, de olhar para o próprio corpo e entender o quanto ele é sagrado. Isso faz parte exato, do sagrado feminino que a gente trabalha para trazer mais consciência. exatamente, exatamente. Querida, Ah, eu te agradeço muito. eu que agradeço o convite. Eu que agradeço a, o praticamente ter sido convidada para a primeira edição, né, do curso, que foi assim muito bom, muito bom. Mega recomendo, mega recomendo. Tá? Como eu disse, vamos colocar uma idade, né? Porque vai lidar com coisas que de repente quem pagar para mim, no caso, tipo assim, meus pais, eu tenho 17 anos, meus pais podem não gostar que eu faça esse curso. Então vamos colocar, se eu já tenho 18 anos, ou se eu já trabalho e me sustento, que já não tenho que mais dar satisfação, porque eu vou gastar o meu dinheiro do jeito que eu gosto, tem esse poder? Faça esse curso. Ai, obrigada, Tânia. Faça, for fantástico. Ah, Estou muito feliz. Amanhã a gente tem essa turma e até agora está entrando gente, estamos fazendo inscrições até agora. Eu estou muito feliz
de perceber que as mulheres já estão acordando para essa possibilidade de receber delas próprias. E essa Exato, classe, ela trabalha além, não é você projetada para o mundo ou para o parceiro, não, é você com você mesmo. É você com o exato, seu próprio corpo, é você com o seu próprio prazer. E é muito dessa voz de que nós juntas podemos sim acessar universos que a gente jamais imaginou que fossem possíveis e eles estão todos dentro de nós. É muito de exato, ter essa consciência. Querida, muito exato. obrigada pela sua disposição de estar aqui falando com a gente, esse horário aí para você. E por ser Tirei um soninho bom. trazendo esse brilho e essa luz com essa simplicidade e ao mesmo tempo tanta sabedoria desse universo. E a gente ainda vai se Ah, encontrar em muitas jornadas, Tânia, com certeza. oh, tem outras pela frente aí. Tá? Obrigada, viu? Eu agradeço imensamente, como já disse, tanto ter participado, né, da primeira edição do curso, como poder estar contigo agora, né? Que eu me dispus a estar essa hora que eu sabia que era mais conveniente, né? Que tu tinha me convidado para participar dessa live, por ter participado da outra live que a gente fez juntas também, foi fantástico, adoro. E assim, sem palavras, gratidão imensa. E Obrigada. gratidão a todo mundo que está nos Isso que eu assistindo. ia falar. E Gratidão. gratidão a todas as Tem, pessoas que tem estão bastante aqui. comentário aqui que não deu para ler, né? Muitos comentários. E, Você está sendo muito elogiada aqui, muito querida pelas pessoas. E, enfim, que a gente possa, de novo, trazer mais possibilidades em outras lives, com toda essa interação dessas pessoas queridas. E gratidão. e assim, gratidão também é que quem vai nos assistir ainda, né? Pois Que é, sei que vão. essa live fica gravada. Isso, tá? Tá bom, querida. Um beijo enorme para você, um beijo para todos vocês que estão aí com a gente e que a gente se encontre em breve. Tá bom? Beijo a todos. Ó, Beijo, beijo. beijo, tchau. Tchau.